Bom dia, tudo bem? Bom dia, tudo bem? Eu sou Osmar, sou médico de formação, sou gerente de saúde das lojas Renner SA. Eu sou a Giovana, sou especialista aqui da área de saúde e bem-estar. Hoje nós vamos apresentar em dobradinha a nossa história de saúde e qualidade de vida dos colaboradores das lojas Renner SA. Somos Lojas Renner SA, o maior ecossistema de moda e lifestyle do Brasil. Moda está no nosso DNA, faz parte de quem somos e do que criamos todos os dias. Lideramos a inovação em negócios, produtos e tecnologia, com processos mais sustentáveis e uma cadeia de fornecimento responsável. E é por esse compromisso que somos reconhecidos pelos mais importantes índices empresariais do mundo. Com tecnologia de ponta, criamos uma experiência de compra única, onde e quando nossos clientes precisarem. Criamos, inspiramos e inovamos, porque o nosso propósito é encantar milhões de clientes todos os dias. Lojas Renner SA. Neste primeiro material, nós vamos ver o quanto nós estamos conectados com a estratégia da companhia. A nossa área de saúde e bem-estar, ela vê o colaborador no centro das nossas ações. Saúde e bem-estar está dentro da área de gente de sustentabilidade, gente de RH e a parte de SD de sustentabilidade. E nós temos como compromisso público para 2030 estar entre os melhores players do mercado no item qualidade de vida. É um grande desafio, mas temos uma história muito interessante que já está ocorrendo e é uma história viva, e ela vai se consolidando a cada ano que as coisas vão ocorrendo. Nós temos como ferramenta a escuta dos colaboradores, as pesquisas, bench de mercado, e olhando o colaborador de forma integral, de forma ampla, nós conseguimos desenvolver programas aonde que eles percebam valor nesses programas. Podem ver aqui na nossa história ao longo do tempo, né, que os programas vão acontecendo a cada ano e se consolidando para que nós, no próximo ano, desenvolvemos outros programas. O nosso compromisso, né, de envolver a liderança é muito sólido. Um exemplo que nós trazemos aqui é o próprio desenvolvimento da própria liderança. A nossa alta liderança valida muito bem e está muito próximo para o desenvolvimento de todos, olhando sobre o aspecto não só do desenvolvimento profissional, mas o aspecto do cuidado. Nós entendemos que uma liderança ela só é completa quando ela também tem no seu escopo de conhecimento, nas suas habilidades socioemocionais, capacidades de fazer gestão de pessoas num olhar além do olhar operacional, mas sim num olhar de gente. Uma das ferramentas que nós utilizamos para que isso ocorra de forma muito clara é o balance. O balance é uma forma, é uma metodologia que nós temos, aonde que o líder ou liderado tem oportunidade de conversas transparentes, sem ser conversas sobre o negócio, mas sim comunicação, uma comunicação clara, uma escuta muito ativa, reconhecimento pelas atividades que desenvolve,
e também um ambiente de segurança psicológica. Nós entendemos que este ambiente de segurança psicológica gera uma segurança para o colaborador poder expressar aquilo que ele está sentindo e, com isso, ele poder desempenhar as suas atividades com maior leveza e com maior entrega. Dando continuidade aqui, então, no que o Dr. Osmar trouxe, né, do que a gente vem consolidando quanto área, a gente traz aqui a pesquisa de engajamento, que é o nosso principal instrumento hoje de envolvimento dos colaboradores. Então, a escuta ativa, né, a escuta do que o colaborador tem de necessidade. Exemplo disso, a gente traz alguns dados internos aqui, na qual foi apontado ao longo de alguns anos aí na pesquisa de engajamento uma necessidade de redução do plano de saúde, né, da carência do plano de saúde, para os nossos colaboradores em níveis aí de auxiliares, assistentes e cargos técnicos, e a gente fez essa mudança, então, a partir desse ano, fazendo essa redução e atendendo uma necessidade demonstrada na pesquisa de engajamento. Além disso, a gente utiliza também de outras formas de comunicação com o nosso colaborador e com os líderes, né, que demonstram necessidades específicas de atuação da área de saúde e bem-estar, com ações pontuais em algumas lojas, algumas unidades. Então, a gente tem aqui alguns exemplos de como isso se consolida, de como isso chega para nós, para a gente atender essas necessidades dos nossos colaboradores internos. Além também, né, desses tipos de solicitações que não são requisitadas, a gente também tem um instrumento de escuta, né, através da nossa biblioteca do conhecimento. Nós temos uma ferramenta chamada Viva Engage, onde o colaborador tem uma interação em tempo real conosco, e conforme a gente vai recebendo essas necessidades, essas dúvidas, a gente vai interagindo com esse colaborador, assim como um e-mail específico de bem-estar também, na qual tem um meio de comunicação aberto ali para que eles possam, né, nos demandar ali solicitações, dúvidas. Então, são formas, ferramentas onde a gente tem muito essa abertura com o colaborador para poder atender as necessidades de cada um deles. Muito importante o que a Giovana trouxe. Os programas, eles nascem de uma escuta. Não basta nós, como líderes da área, apenas entender o que nós achamos que o colaborador precisa. Nós precisamos ouvir para entender o que ele realmente, o que faz sentido para ele. Todos sabem que no varejo é uma população jovem, com uma idade média de 26 anos, e que tem uma expectativa diferente de uma indústria, de um sistema financeiro. E isso nós precisamos ter bem em mente, inclusive pelo perfil, turnover, né, e modelo de trabalho que nós temos. Uma das coisas importantes que nós precisamos trabalhar e que nós trabalhamos e que está cada vez mais consolidado são os nossos programas mensais. Então, além de toda a estrutura que nós temos, que estamos contando aqui, todos os meses nós temos programas, e esses programas, eles estão cada vez mais sólidos, e as próprias estruturas das lojas desenvolvem e utilizam as ferramentas que a gente disponibiliza para ter esta conversa com os seus times, para fazer campanhas fortes na prevenção de doença e na promoção de saúde. Outra coisa importante, quando nós olhamos sobre a ótica de legalidade, nós temos um sistema de gerenciamento dos riscos ambientais. Então, são mais de 600 CNPJs, todos eles são visitados anualmente por equipe técnica de segurança do trabalho, aonde que registram todas as possibilidades ou as necessidades de correções para que geramos um ambiente seguro para os colaboradores. Nós temos indicadores de top 10 que conseguimos avaliar e gerar planos de ações
para mitigar o sofrimento, para reduzir ao máximo o número de acidentes dentro do ambiente de trabalho. É um ambiente confortável que nós precisamos fazer cada vez melhor para que o colaborador, quando vai ao trabalho, tenha isto, né, como um olhar de cuidado. O cuidado ele começa desde a infraestrutura da companhia, né, passando pelos programas e pelas estruturas de suporte, como o plano de saúde, telemedicina e telepsicologia. É muito importante que nós olhamos também essa parte da legalidade e do compromisso e da ética, as ODS. Como eu falei lá no início, a nossa área está vinculada ao time, né, está junto com o time de SD. Nós somos o S com o compromisso público para 2030. Todos podem ver nas nossas publicações do relatório anual o quanto a empresa é reconhecida tanto no Brasil quanto no exterior, sobre este tema, aonde que nós trabalhamos com muita seriedade, fazendo com que aconteçam todas, né, as etapas da sustentação desse tema. É um desafio e estamos evoluindo não só na questão do meio ambiente, mas na questão social e na questão do gerenciamento, para que não fique algo isolado. Então, isso também é uma prova de que a alta liderança tem o tema de cuidado como uma prioridade dentro da companhia. Um outro tema muito importante que nós temos aqui são os processos sistemáticos. O que nós estamos mostrando aqui nesse slide? Que nós temos um sistema de gestão da saúde ocupacional. Todos os colaboradores que são avaliados, eles têm o seu histórico registrado, né, em uma ficha clínica, aonde que nós temos um BI e podemos olhar para frente e fazer os programas de prevenção baseado nessas informações. Nós brincamos aqui que nós olhamos o BI da assistência médica como olhamos de forma olhando para o retrovisor. E quando nós olhamos o BI da saúde ocupacional, nós estamos olhando para frente. E esse olhar para frente que nós entendemos que ele é o olhar que traz o cuidado à qualidade de vida e a promoção à saúde. O olhar do retrovisor, a doença já aconteceu. Nós conseguimos, com esse sistema, fazer o gerenciamento, entender o que passa para cada cargo, o que se passa em cada setor, o que se passa em cada uma das nossas unidades. É muito importante porque isso não é só um cumprimento legal. Nós não estamos mais buscando apenas o cumprimento legal. Nós queremos, sim, trazer programas que fazem sentido para o colaborador. Aqui nós temos um tema bem interessante que nos orgulha muito. Nos últimos anos, a pesquisa de engajamento, ela tem trazido no item qualidade de vida crescimentos ano após ano. Em 2024, nós crescemos 7 pontos percentuais. E em 2025, nós crescemos 5 pontos percentuais. Isso é muito importante, porque se nós queremos chegar em 2030 como um dos players, né, do mercado, que tem isso como um fator importante, nós precisamos trabalhar com esta busca. Além da pesquisa de engajamento, nós temos outras pesquisas, que é a pesquisa Pulso, né, que a gente faz em período de intercalado, que também nos dá um norte para que nós possamos corrigir no transcorrer do ano, né, alguma rota para poder ajustar as nossas ações naquilo que é a expectativa do colaborador. É importante ver que quando nós olhamos saúde e segurança do trabalho, dentro do alinhamento estratégico de 2025, nós queríamos falar o seguinte: as estratégias da companhia, né, como um todo, as macroestratégias, elas fazem com que nós geramos conexões
Então, a nossa área, que é uma micro área comparando dentro da companhia, ela conecta as suas estratégias com o negócio. Nós não vamos conseguir vender, criar resultados, se nós temos colaboradores em sofrimento. Nós precisamos, como uma área de cuidado, gerar condições para que o nosso colaborador se sinta pertencente, se sinta cuidado, se sinta com condições de realmente encantar aliás, o cliente na linha de frente. Nós não acreditamos que um colaborador em sofrimento consiga sorrir para um cliente dentro de uma loja. E esta é a nossa função para conectar com a estratégia do negócio. Perfeito, Doc. Bom, seguindo aqui, então, a gente tem como sustentação, né, do nosso trabalho também, em parceria com a Universidade Renner, uma trilha bem robusta dentro da EduSense, que é a plataforma que nós utilizamos hoje, trazendo vários temas relevantes e que, de fato, chancelam tudo isso que a gente trouxe aqui para vocês, da segurança psicológica, dos recursos que né, os colaboradores necessitam, talvez, para a questão de saúde emocional, financeira, violência doméstica. Então, a gente tem trilhas relacionadas a todas essas temáticas que a gente trouxe um pouquinho aqui para vocês. Cursos obrigatórios, um deles, inclusive, sobre prevenção ao assédio, que é um aspecto que impacta muito a saúde do colaborador e que está ligado diretamente aí com a NR01, que entra a partir do ano que vem. Então, a gente tem aqui uma estrutura muito robusta e muito importante para o nosso colaborador e para as nossas lideranças internas. A gente também traz aqui uma consolidação dos dois principais programas que nós atuamos fortemente na questão de engajamento, que é o Dr. Bi e o Hub. Esses dois programas, eles trabalham muito voltado para o aspecto do cuidado mental, físico, financeiro, social, porque a gente entende que o indivíduo ele é um ser integral e que ele precisa ser olhado dessa forma, né? Então, aqui a gente traz alguns dados relacionados aos níveis de adesão, inclusive de frequência média de atividade física que nossos colaboradores fazem. Recomendação hoje da OMS é de 8. Nós estamos numa média de 9,3, 9,4. Então, esses dados aqui mostram que nós estamos no caminho certo quanto companhia, fazendo cada vez mais que os nossos colaboradores tenham consciência do próprio autocuidado. E aqui, para encerrar praticamente aqui nossa apresentação, nós trazemos um pouquinho desde 2020, aí a gente vem numa jornada de direitos humanos, trazendo vários temas para a mesa relacionados à questão de inclusão, de diversidade e quanto isso impacta no bem-estar dos colaboradores, no seu sentimento, né, de se sentir pertencente a esse ambiente. Criamos em 2021 o programa Plural, na qual foram criados grupos de afinidades de equidade de gênero, diversidade relacionada a LGBTQIAPN+, inclusão de pessoas com deficiência e diversidade racial. Esses programas, eles também nos ajudam a consolidar um ambiente de trabalho mais seguro, com mais bem-estar e com mais cuidado para todos. Então, aqui a gente traz um pouquinho dessa governança, de como é que ela se dá, inclusive isso está dentro do nosso relatório anual também, mostrando e chancelando esse compromisso público, não somente com os nossos colaboradores internos, mas também para o externo, para a sociedade, para os investidores, realmente consolidando aí a nossa marca e a nossa força, né, enquanto empresa e cuidado em relação a esses temas que a gente entende como importante. A gente não tem mais como falar de resultado e negócio sem olhar para essas temáticas que nós trazemos aqui. Então, queremos agradecer a oportunidade. Obrigado pela oportunidade. Tudo de bom para todos.